Nepomuceno, e via internet. Em nome de Deus, o povo de Nepomuceno declara aberto a 79ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno, dia 1/12/2014. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pelo vereador João Alfredo Guedes. Boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que nos acompanham via internet. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que lhe amam. Amém? Amém. Muito obrigado, vereador João, pela leitura da palavra de Deus. Passa agora para a vereadora Vilma, faça a chamada. Boa noite a todos, a todos aqueles que nos ouvem. Cláudio Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Francisco Ricardo Gatini. Presente. João Alfredo Guedes. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciano Alexandre Moraes. Presente. Marcelo Augusto Dias Boas Alves. Pedro Giovanni Militante. Presente. Washington Correia de Maneco. Vilma Priscila Garcia. Presente. Muito obrigado, vereadora Vilma, vereadora que representa a classe feminina nessa casa. Muito obrigado, a vereadora Vilma. Passa agora para a leitura da ata da 78ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno. Telegrama enviado pelo Ministério da Saúde informando liberação de recursos no valor bruto de R$ 10.348,40. Muito bem, muito obrigado, Liliane, por ter feito a leitura do despacho de correspondência. No momento, nós tínhamos agendado aqui nessa casa a tribuna livre senhora Ana Paula de Santos para falar sobre a rua Zacarias Lorenzoni. Até o momento a senhora Ana Paula não chegou. Nós vamos passar para as indicações e requerimentos do plenário dessa casa. Gostaria também, nesse momento, antes de passar a palavra aos nobres vereadores, gostaria de parabenizar a atitude aqui de um vereador Éder Rodrigo Nascimento. Vereador, gostaria de parabenizar pela sua atitude, mostrando o verdadeiro papel do vereador. Nós vivíamos um momento difícil aqui em Nepomuceno, a qual eu mesmo e junto com o vereador Luciano Alexandre Moraes estivemos no lixão, onde nós vimos lá milhares de pneus. E Vossa Excelência, com a sensibilidade do vereador, correu atrás, fez toda a ação do verdadeiro vereador, além de mesmo não falando, mas fez sua ação. Parabéns por o senhor ter conseguido ter tirado ali do lixão todos os pneus. Depois Vossa Excelência pode falar com mais tranquilidade, mas eu, como presidente dessa casa, me sinto orgulhoso de ver o senhor ter essa atitude, de ter conseguido ter o caminhão, o convênio para pegar todos aqueles pneus. O próprio Luciano Alexandre Moraes viu lá a situação, ainda mais com essa chuva. Então, parabéns pela sua atitude, isso enobrece a nossa casa. Se o senhor quiser fazer algum comentário, parabéns mais uma vez. Eu que agradeço pelas palavras, mas esse é o nosso trabalho, presidente. Então, nós não estamos fazendo mais nada do que o nosso dever, né? E graças a Deus foi uma ação que deu muito certo. E depois eu vou estar apresentando as fotos e o vídeo. O senhor conceder essa... Muito bem, parabéns mais uma vez. Nós vamos, no momento da sua indicação, dos seus requerimentos, vai ficar à vontade de a gente fazer a ligação aqui na televisão, mas parabéns mais uma vez. Continua livre a palavra, deixa agora livre a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem. Vereador Zé Rodrigues Avelino. Quero cumprimentar o presidente, senhores vereadores, vereadora, secretárias, a equipe da televisão, da TV, o público presente. Eu tenho um requerimento a fazer, senhor presidente. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem perante Vossa Excelência, amparado no artigo 101, parágrafo 3º, inciso 6º do Regimento Interno, solicitar Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento
para apreciação e votação do plenário, para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, requerendo-lhe que, presente esta Câmara Municipal, preste a essa Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as seguintes informações: quais foram as providências tomadas pelo Executivo com relação às seguintes indicações. Primeiro, conserto da passarela em frente à escola Dr. Hernando Vilela Lima, caminhão que busca o lixo nas áreas de Minas e Porto dos Mendes, os mataburros dos proprietários do sítio Cascavel Barreirinho, a colocação de cascalho nas estradas dos moradores do Barreirinho até a propriedade da Márcia e outros. Quinto, as estradas que ficaram sem ser feitas, de várias pessoas citadas na indicação já feita, que não está tendo condições de trafegar, bem como alunos que estão até perdendo provas por falta de condições das estradas já referidas. Justificativa. Acontece que estou recebendo várias ligações telefônicas e continuo sendo cobrado por grande número de pessoas sobre as indicações que já apresentei e até agora nenhuma providência foi tomada. Na verdade, não tenho mais o que responder para a população de toda aquela região. Com o começo das chuvas, o que estava ruim vai ficar muito pior. As estradas já referidas, as condições estavam em péssimo estado e agora os usuários estão até perdendo compromisso aqui na cidade e os alunos faltando às aulas porque não tem condições de tráfego. Eu fiz essas indicações há vários dias atrás, mês de outubro, novembro e até dezembro, acho que já tem algumas, mas não tive resposta, não me responderam. E eu disse que tinha que preparar essas estradas antes que a chuva começasse. A chuva veio só uma semana e já está parando o trânsito. Então, são isso, senhor presidente. Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2014, vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem, vereador. Coloca o requerimento do vereador José Rodrigues Avelino em votação. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados. Aqueles que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa, o requerimento do vereador José Rodrigues Avelino. Parabéns, vereador, pela sua reiteração. Isso é importante mostrar para o sucesso, principalmente para a sua comunidade, suas ações. Esperamos que o Executivo presente aí o que foi feito. Porque a gente faz a indicação, passa para lá e não vem resposta e também eles não fazem o serviço e as pessoas continuam ligando, continuam cobrando e falando, cadê as estradas, cadê isso, cadê aquilo, e achando que a gente não está tomando providências. Então, se eu tivesse no meu alcance, eu juro para vocês, eu fazia com o maior prazer, mas eu não tenho condições, eu tenho apenas condições de passar ao pessoal dos membros competentes. Tudo aquilo que é da minha altura, da minha possibilidade de ser feito, eu faço. Mas à medida que a gente tem que passar para eles, já se passamos e já temos que ter resposta e o que dizer para o nosso pessoal. Então, só isso, presidente. Muito obrigado, senhores vereadores, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zé Rodrigues Avelino. Continua livre a palavra para indicações e requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militani. É uma indicação, senhor presidente, para que o Executivo tome as providências necessárias para a recuperação do sinal de TV na nossa cidade. Parece que não é uma coisa, importante devido à tecnologia de hoje, mas grande parte da maioria do nosso povo, a área de lazer dele é a TV, estar à frente da TV. Inclusive, no nosso caso, Nepomuceno. Então, eu pediria, senhor presidente, que o Executivo tomasse as providências necessárias para a recuperação. Parece que são os 3 canais, eu sei que é o SBT, parece que a Rede TV também, ficando aí para a população praticamente só Bandeirantes. A Rede Minas também está fora, A Rede Minas também está fora. Então, senhor presidente, assim, e por várias vezes, vem acontecendo essa questão do sinal,
para que o Executivo tome uma providência aí, né, de fato, né, para que isso, né, não ocorra novamente, porque tem ocorrido várias vezes essa questão do sinal. É só isso, senhor presidente. Na verdade, vereador, são só essas, não. Tem mais. O vereador Júlio César Ezequiel falou da Rede Minas. Nós temos a TV Assembleia, que está fora do ar. Nós temos a Rede Supra, que está fora do ar. E também a Rede Novo Tempo, que também já estava liberado com equipamento lá. É importante a TV Alterosa, que está fora do ar. A TV Aparecida, era Canção Nova, TV Canção Nova também está fora do ar. Importante, eu acho que sua indicação, eu já tinha feito uma indicação um tempo atrás das outras duas que estavam fora, e parece que tem uma ação da própria Anatel aí que lacrou, mas é importante que Alterosa, as pessoas acompanhem tanto a programação da TV Alterosa. Parabéns pela indicação. É bom que a gente dê também uma resposta para a própria sociedade que cobra muita gente a respeito dessa televisão. Então, eu acho que tem mais TV que está fora do ar, que é bom a gente também ficar ciente do que está acontecendo. Parabéns pela sua indicação, vou colocar em votação nesse momento. Aqueles que forem a favor, permanecendo, sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua livre a palavra, com requerimentos e indicações. Nada mais? Pediu o vereador, passar a palavra ao vereador Éder. Vou pedir que eles vou pedir a TV. O nosso colaborador Emíler faça Hoje a TV Nepomuceno veio até a cooperativa de reciclagem de Nepomuceno, onde há pouco tempo atrás nós fizemos uma matéria mostrando os pneus que estavam a céu aberto aqui na região. E hoje, através de um convênio, conseguiram resgatar esses pneus, onde vai ser levado para dar o destino final a esses pneus que estavam a céu aberto aqui na cooperativa. Estamos ao lado do vereador Éder Corrêa Nascimento, ele que foi o responsável em conseguir esse recurso para Nepomuceno, onde conseguiu uma empresa que faz a coletagem desses pneus. Ô Éder, como que funciona esse projeto? Um projeto que estava trazendo muita preocupação para a população, esses pneus a céu aberto aqui na cooperativa, e você conseguiu essa empresa que dá o destino final a esses pneus. Como que funciona? Primeiramente, boa tarde à TV Nepomuceno. É o seguinte, era uma grande preocupação para a gente nepomucenense esses pneus a céu aberto. É onde que poderia trazer vários doenças ou coisas que até contagiosas para Nepomuceno, porque fica armazenado e sem um destino, a gente não tinha um destino para eles, um destino final. Então, graças a Deus, eu corri atrás e localizei uma empresa que é conveniada com o meio ambiente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o CONAMA, onde ela dá o destino final a esses pneus, entendeu? Então, assim, a gente entramos em contato com a parceria do prefeito municipal. A gente corremos atrás e conseguimos esse convênio, onde nós fazemos o ofício e mandamos para a empresa, onde ela vem e leva os pneus, retira o pneu daqui onde está a céu aberto para seu destino final. Estamos aqui ao lado do Edivaldo, ele que é o motorista da empresa que veio fazer o recolhimento dos pneus. Ô Edivaldo, é muito importante fazer o recolhimento desses pneus e dar um destino final para eles. O que é feito com esse pneu a partir deste momento que ele foi recolhido aqui na cooperativa de reciclagem? Bom, o destino final vai para as empresas para ser picado os pneus. Algumas empresas jogam no forno para combustão de cimento e a outra pica, leva para fazer asfalto, fazer essa grama sintética de quadra. E um arame eles separam, no picar já é separado o arame da borracha e é vendido.
A gente viu que não foi recolhido todos os pneus. Vocês têm outros caminhões que vão voltar e fazer essa recoleta dos pneus? Claro, tem sim. Amanhã tá vindo 2, fazer essa coleta desses outros aí. Se sobrar, é só comunicar com a gente lá e entrar em contato lá, que o pessoal lá organiza direitinho e manda estar recolhendo o resto. Presidente. Muito bem, vereador. Parabéns pela sua ação. Agradecer a TV Nepomuceno que nos acompanhou também. E só ressaltar que, a partir de agora, essa empresa vai dar continuidade nas retiradas dos pneus, entendeu? Vai ser feito um convênio com a prefeitura, onde que vem uma verba para talvez estar manuseando corretamente os pneus lá nos local. Para não deixar em céu aberto, entendeu? Com acúmulo de água. Não sei como vai ser feito, mas tem um convênio que é para ser separado os pneus e encaminhado diariamente, para não ficar mais naquela situação que... É isso aí. Muito bom, vereador. Parabéns pela sua atitude. Passa a palavra vereador Pedro Giovanni Militani, mas eu acho que é isso aí. Acho que a ação do vereador demonstra dinamismo, ação rápida, muito importante para nós. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni. Parabenizar o vereador Ed pela atitude, pela responsabilidade, né, de correr atrás e resolver esse grande problema. E dizer também, senhor presidente, aproveitando, que, além da questão, né, o Ed colocou, que tem que ser feita a retirada desses pneus, que a própria empresa que vende os pneus, por lei, ela é obrigada a avisar aquele que compra e para devolver para a empresa. É ela que tem que fazer o destino desses pneus, né? Então é hora aí da gente olhar essa questão, né, vereador? Entendeu? Porque senão vai estar sempre cheio, né, se não tomar uma atitude com relação a isso. E é uma lei já, como qualquer material tóxico, né, que for vendido, a embalagem deve ser devolvida, né, à empresa que vendeu o produto. Então, eu queria só fazer essa colocação, senhor presidente, que o prefeito também deve ter essa atenção, assim como essa casa, né, não só na questão do pneu, como todo material tóxico. Todo material que é tóxico no meio ambiente tem que ser retornado para a empresa inicial, a empresa que vendeu. O próprio vereador João Freire Guedes tem conhecimento lá mais que a gente na questão das embalagens, produtos, né, dos produtos que banham café, os produtos químicos das lavouras, que a cooperativa faz um trabalho bacana de recolhimento, que não pode, né, tem a parte. Então eu acredito que tem que ser cobrado mesmo. O próprio código de postura aí que já chegou nessa casa, depois voltou, pode ser trabalhado nesse sentido também, o próprio código de postura, para que possa exigir das casas que vendem pneu o recolhimento, da mesma maneira que as baterias. Pode até fazer uma pesquisa, mas provavelmente já deve ter alguma lei estadual, lei federal que exige que eles façam o recolhimento dos pneus, né? Então, com a palavra, vereador Zé Rodrigues Avelino. Pela ordem, cumprimentando a palavra do novo vereador, Pedro Giovanni, a devolução das embalagens tóxicas da agropecuária, dos cafezais, o que usa nas lavouras, já tem um depósito que o pessoal recolhe ali ao lado tem um noquinha lá de cima, do lado de baixo do asfalto, já tem um posto ali de recolher a vasilhame tóxico. O pessoal compra na cooperativa e em outras lojas. A loja fornece uma receita que depois a gente tem que apresentar com a receita e devolver a embalagem. Eu acredito, até para você fazer uma visita lá, se está sendo recolhida, porque quando inaugurou eu estava presente e não voltei lá. Foi até bom, muito obrigado por você lembrar, a gente vai passar lá essa semana para dar uma olhada. Muito bem, com a palavra, vereador Júlio César Ezequiel. Boa noite a todos presentes.
nossos amigos, vereadores, vereadora Vilma, público presente. Quero estar parabenizando nosso companheiro Éder pela iniciativa, seu trabalho, seu dinamismo, que através do esforço, tanto seu quanto da prefeitura, vereadores também esteve lá participando, tirando as fotos, reivindicando aqui na Câmara. Isso ajuda que o município desenvolva, não só ficar esperando, temos que agir, criticando, temos que procurar os meios, parabenizar. E quantos caminhões deram lá, senhor vereador, de pneu? Foi retirado 3 carretas. 3 carretas? 3 carretas. Restou lá um pouco, dá um caminhãozinho desse F4000, onde vai estar voltando para retirar o restante, entendeu? Mas até a empresa perguntou qual que é o volume dos pneus diariamente. Eu não pude explicar para eles porque aquela quantidade está lá já está um bom tempo. Tem mais, então uns 2 anos que lá. Mas eles disponibilizam uma carreta, vem, deixa o baú, fica no local, para eles armazenando, encheu, entendeu? Mas tem que ser, por exemplo, até 15 dias, que mais não pode ficar. Então tem que ver qual que é o movimentação, o volume desses pneus lá no chão, né? Muito bem. Quero novamente parabenizar pela sua atitude. Obrigado. Tudo bem, continua. Com a palavra, vereador Santos Moraes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham via internet. Quero aqui parabenizar o vereador Éder pela ação e eficiência, um assunto que nos trazia grande preocupação. Inclusive, estive no local com o presidente, tiramos as fotos, fizemos indicação e ficamos surpresos com a sua eficiência e o senhor está de parabéns mesmo, porque enquanto a gente ficou aguardando a resposta do executivo, o senhor conseguiu uma ação que passou na frente, qualquer um deles aí, e fez o que realmente precisava ser feito. Então, meus parabéns e que o senhor continue atuante assim, com essa eficiência. Está de parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo salário. Continua a palavra livre para indicações e requerimentos. Pela ordem, ilustre presidente, senhores e senhores internautas, amigos nepomucenenses que sempre nos honram com suas declarações de presenças, eu tive que ficar pensando comigo mesmo, se nós cidadãos tivéssemos nascido em Nepomuceno, talvez ele fosse o maior vidente de todos os tempos. Porque as coisas são tão visíveis, são tão factíveis, que é muito fácil olhar no tabuleiro de xadrez e ver as injunções, os cambalachos, as coordenações, os toma lá da cá, me quebra o galho lá que você vai ter. Então, se Nostradamus tivesse nascido agora, eu acho que a primeira previsão que ele faria seria o seguinte: Nepomuceno, se faltar água, é calamidade pública. Se chover, é calamidade pública ao dobro, ao quadrado. Então, o que nós estamos resumindo com isso? Qualquer fato, qualquer intempérie da natureza, ela gera um problema calamitoso. Nós ficamos quanto tempo na terrível seca? Uns 4 meses, 5 meses ou mais um pouco. E estamos com 10 dias ou 15 dias de chuva, já não tem estrada. Então, é de se perguntar
O que essa administração incompetente está fazendo lá no trono? Não tem previsibilidade nenhuma. Qualquer um teria noção que se chovesse não ia ter estrada. E a administração fogueteira, soltou inúmeros foguetes, chegou patrol, chegou isso, chegou aquilo, vai no rádio, chegou mais um carrinho. Gente, e as estradas? O acesso à zona rural? Se chove, nós estamos de mãos e pé quebrado. Se não chove, a situação é a mesma. Será quando que a administração pública atual vai tomar posse? Porque, na verdade, o que existe é um vazio de poder. É a total ausência da autoridade pública, que não enxerga o que está diante dos próprios olhos. Ilustre vereador, eu também lhe parabenizo pela lição que Vossa Excelência deu à administração pública ao extirpar esse problema gravíssimo do ninhal de pernilongo, de dengue, que são os pneus que estavam aqui próximos a Nepomuceno. Não quero, em hipótese alguma, minimizar a capacidade administrativa de Vossa Excelência e a beleza das suas intenções. Eu só quero fazer um paralelo entre a competência de Vossa Excelência e a incompetência dessa administração pública, que ficou mais de 2 anos com os pneus lá no bigode e não fez nada. Será que dorme lá? O que eles ficam fazendo lá no Paço Municipal? É beber cafezinho e dormir? Quero parabenizá-lo e lamentar ao mesmo tempo que estamos diante de uma administração que não faz nada. É incompetência ao quadrado. Todas as secretarias não funcionam. É a falência múltipla dos órgãos. Todos os setores da administração pública estão estagnados, estão empobrecidos, estão subnutridos, estão entregando o Nepomuceno ao que Deus dará. Enquanto Deus dá, tudo bem. Mas tem uma música popular e fala: ô nega, e se Deus não der? Como é que vai ficar? Porque se depender do mínimo de ação, de competência, de organização, de gestão administrativa, nós estamos perdidos. Que dia que alguém da prefeitura veio aqui em obediência à lei de responsabilidade fiscal prestar contas dos gastos da prefeitura? Que dia? Nenhum dia. Minha gente, existe uma promessa de se pagar o servidor público dia 10 agora. A conta da atual administração deve andar em milhões e milhões de reais. Espero que pelo menos o servidor público receba. Porque não adianta essa história de incentivar comércio se não correr dinheiro. Não adianta essa história de dar moto para não sei quem, soltar foguete, se não correr dinheiro no município. Agora, Nepomuceno é uma terra diferenciada.
Há um silêncio mudo, há um silêncio conivente, há um silêncio complacente com o erro e com a bandidagem. É necessário que o povo saiba das coisas. E dizem que tem o site da transparência. Mas ele é o site da obscuridade. Aonde estão as prestações de conta dos gastos públicos? Nós estamos em dezembro e tudo aqui foi gerado com a barriga. Qual que foi a solução efetiva da administração pública? A não ser dividir o dinheiro com seus mensageiros, com seus laranjas, com seus bois de piranha. Lamentavelmente, nós estamos em dezembro de 2014. Nepomuceno nunca teve tão atolada na falência múltipla dos órgãos. Esta é a pior administração de todos os tempos e de toda a história de Nepomuceno. E eu gostaria de colocar e de pedir veementemente aos senhores: não deixem que o poder legislativo siga o desmando, o desgoverno do poder executivo do município de Nepomuceno. Muito obrigado. Muito bem, continua o livro parágrafo para indicações e requerimentos. Nada mais a... Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se digne de determinar ao setor competente que já comece a planejar a realização de operação tapa-buraco em toda a cidade. Justificativo. Tal indicação se faz necessária tendo em vista que vários moradores procuram este parlamentar e solicitaram encaminhamentos para as medidas cabíveis. Somos sabedores que várias ruas encontram-se emburacadas e com as chuvas esses buracos vêm aumentando e assim dificultando o trajeto de veículos. Além do que atrapalha a boa imagem que pessoas de fora possam ter de nossa cidade, com a efetivação dessa indicação. Estaremos proporcionando aos moradores mais conforto e qualidade de vida. É isso que, vista essa indicação, as urgências em cobrar do órgão competente o saneamento deste problema e garantir um serviço de qualidade, aguardando a acolhida dos nobres vereadores nos termos das razões expostas. Muito bem, coloco a indicação do vereador Marcelo Augusto Vilas Boas em votação. Que, se for a favor, permanecendo, sentados, se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Parabéns pela indicação, vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Continua o livro de palavra para indicações e requerimentos. Nada mais havendo, passa agora para a apresentação de projetos. Projeto de lei número 577/2014, que autoriza a desafetação de área de propriedade do município de Nepomuceno para os fins de construção de uma via de acesso do loteamento Vale Verde e da outras providências. Projeto de lei número 578/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal e regulação e controle social do serviço público e de abastecimento de água, coleta de tratamento de esgoto do âmbito municipal de Nepomuceno. Esses projetos foram apresentados na data de hoje. Passa agora para a ordem do dia da próxima reunião, ou da ordem do dia, perdão. Projeto de lei número 571/2014, que estima receita fixa e despesa para o orçamento 2015 do município de Nepomuceno. Esse projeto 571 está com pedido de tempo nas comissões. Estão com os pareceres? Vou pedir à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 571, de 30 de setembro de 2014.
Em 30 de setembro do corrente ano, o prefeito municipal enviou à Câmara, acompanhado de mensagem e anexos, o projeto de lei 571/2014, que estima receita e fixa despesa para o orçamento de 2015 do município de Nepomuceno. O referido projeto de lei veio a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento Interno. A Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, é a lei que fixa os recursos públicos a serem aplicados a cada ano nas ações de governo. O projeto de lei orçamentária anual deve observar as prioridades contidas no Plano Plurianual, PPA, e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A lei orçamentária estima as receitas e autoriza as despesas de acordo com a previsão e a arrecadação. Artigo 165, incisos 3 da Constituição Federal. O prefeito deve enviar à Câmara de Vereadores o projeto da LOA até o dia 30 de setembro de cada exercício, conforme prescreve o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Analisando, portanto, o presente projeto de lei, número 571, não se vislumbra qualquer tipo de inconstitucionalidade. Foi protocolizado nesta Casa Legislativa, dentro do prazo legal, pelo prefeito municipal, que tem a competência exclusiva quanto à iniciativa para propor a LOA, e dispõe sobre toda a matéria exigida por lei. Assim sendo, mencionado projeto de lei está perfeitamente em condições de ser levado à egrégia apreciação do plenário, sendo o parecer da comissão, portanto, favorável. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014, relator Pedro Giovanni Militani, membros João Alfredo Guedes, Marcelo Augusto Vilas Boas. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 571, dispondo, portanto, sobre o orçamento municipal do ano de 2015, veio para aparecer quanto a seus aspectos que compete a esta comissão examinar. Depois de analisar o referido projeto, chegou-se à conclusão de que o mesmo atende aos requisitos legais, principalmente porque cumpre as disposições da Lei Federal 4.320 de 64, que institui normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e Distrito Federal. Assim, o presente parecer é favorável à discussão e, se for o caso, a aprovação do projeto de lei 571/2014. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014, relator Éder Rodrigo Corrêa do Nascimento, membros Luciano Alexandre Moraes e José Rodrigues Avelino. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 571 e constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. Estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45 desta Casa, entendemos que esta lei está de acordo com a Constituição Federal de 1988, principalmente no artigo 167 e nos artigos 7 e 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 64, e quanto à estrutura, atende aos requisitos do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente e em condições de ser levado ao plenário para discussão e ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Projeto de lei 571/2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, relator Cláudio Andrade Pedroso, membros Júlio César Ezequiel, Washington Correia Lima Neto. Muito bem, lido os pareceres favoráveis das comissões, coloco os pareceres em discussão e votação. Discussão. Eu gostaria de saber se eu assinei aí. Sim. Assinou. Muito bem, coloco então os pareceres em votação. Aqueles que forem a favor, permanecendo, sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovados os pareceres do projeto de lei número 571/2014, levo o projeto agora em primeira discussão e votação. Levo em discussão o projeto de lei número 571/2014, em discussão. Muito bem, coloca agora então o projeto de lei número 571/2014, que estima a receita fixa de despesa para o orçamento 2015 do município de Nepomuceno. Leva o projeto em primeira votação. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado por um voto contrário, vereador Washington Correia Lima Neto. Qual é o justificativo do voto, vereador? O projeto de orçamento, ele tem inúmeros déficits. Inclusive, no orçamento passado,
nós tivemos a oportunidade de fazer, acho que 10 emendas no projeto de lei. Mas alguém me disse uma vez aqui que andorinha sozinha não faz verão. E eu já reconheço que o ilustre que me dirigiu essa frase realmente tinha razão. Mas não é por isso que eu vou me pactuar com as inúmeras atrocidades, quer de atentado ao direito financeiro, ao direito tributário, quer no aspecto de planejamento, quer na manipulação de verba que está sendo permitido ao Executivo Municipal de forma unilateral a manipular o dinheiro do orçamento. Diga-se de passagem, administração essa que, da minha parte, não merece um centavo de confiança. Então, por essas razões, eu entendo que o problema do orçamento está muito mal distribuído. O problema da Secretaria de Agricultura persiste com um déficit enorme. Nós somos um município essencialmente agrícola e a verba destinada para a agricultura é irrisória. Se a compararmos com a Secretaria de Obras, que, na verdade, são essas obras que os senhores têm assistido constantemente, são os coretos, são as rodoviárias, são essas obras que a contrapartida do município leva praticamente o município à insolvência, retardando, inclusive, o aumento que se foi dado para o funcionarismo público, que é o que tudo indica, os anúncios que têm sido feitos serão pagos dia 10 agora. Então, eu também estou pagando para ver e torcendo que isso aconteça. Mas esse orçamento, no meu modesto entender, é risível. Muito bem, vereador Washington, com o voto contrário do vereador Washington, aprovado em primeira votação, o projeto de lei número 571/2014, que estima receita fixa e despesa para o orçamento 2015 do município de Nepomuceno. Passa agora para o segundo projeto de lei 572/2014, que substitui o anexo do Plano Plurianual 2014-2017, relativo ao exercício financeiro de 2015 do município de Nepomuceno. Esse projeto já está aqui no plenário com os pareceres para ser lidos. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 572, de 30 de setembro de 2014. Em 30 de setembro do corrente ano, o prefeito municipal enviou à Câmara, acompanhado de mensagem e anexos, o projeto de lei 572. O referido projeto de lei veio a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento Interno. No dia 30 de setembro do ano passado, 2013, esta Casa Legislativa aprovou o projeto de lei 522 de 2013, que instituiu o Plano Plurianual do município de Nepomuceno para o exercício 2014-2017, cuja aprovação originou a Lei Municipal 456, de 22 de outubro de 2013. O PPA, Plano Plurianual, segundo a Constituição Federal, artigo 165, é um instrumento de planejamento governamental que visa a identificação clara dos objetivos e prioridades do governo, identificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias, organização dos propósitos da administração pública e programas e integração com o orçamento. Agora, ao mesmo tempo em que o Executivo envia à Câmara Municipal o projeto de lei 571, que dispõe sobre a LOA, para o exercício 2015, que também está em tramitação nesta Casa, encaminha o presente projeto de lei 572, ora em análise, objetivando a substituição de listas previstas nos anexos da lei que institui o Plano Plurianual, exatamente para adequar o PPA ao orçamento para o exercício 2015. Analisando, portanto, o presente projeto, 572, não se vislumbra qualquer tipo de inconstitucionalidade, lembrando ainda que o prefeito municipal tem a competência exclusiva quanto à iniciativa para propor a substituição pretendida. Assim sendo, o mencionado projeto de lei está perfeitamente em condições de ser levado à egregia apreciação do plenário, sendo o parecer da comissão, portanto, favorável. Sala das Comissões, 3 de novembro, relator Pedro Giovanni Militani, membros João Alfredo Guedes e Marcelo Augusto Vilas Boas.
Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Contas e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 572, de 30 de setembro de 2014. Em continuidade ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do regimento interno. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45, estando desta forma em condições de ser levado ao plenário para discussão e aprovação no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto 572 de 2014. É nosso parecer, sala das comissões, Cláudio Andrade Pedroso, relator, Júlio César Ezequiel Washington Correia Lima Neto, membros. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei 572 de 2014. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 572, relativo aos exercícios financeiros de 2015 no âmbito do município de Nepomuceno, veio para o parecer quanto aos aspectos que compete a esta comissão examinar. Depois de analisar o referido projeto, chegou-se à conclusão de que o mesmo atende aos requisitos legais, principalmente porque pretende apenas adequar o PPA aprovado pela Câmara Municipal em 2013 à LOA, para o exercício seguinte de 2015, que está tramitando nesta Casa. Assim, o presente parecer é favorável à discussão e, se for o caso, a aprovação do projeto de lei 572 de 2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014. Relator, Éder Rodrigo Corrêa do Nascimento. Membros, Luciano Alexandre Moraes, José Rodrigues Avelino. Muito bem, coloco os pareceres em votação. Que, se forem a favor dos pareceres do projeto de lei 572 de 2014, permanecer assentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa Casa os pareceres do projeto de lei número 572. Levo agora em discussão, em primeira votação, em discussão. Coloco o projeto de lei número 572 de 2014, o projeto substitui o anexo do Plano Plurianual 2014-2017 relativo ao exercício financeiro de 2015 do município de Nepomuceno. Em primeira votação, aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa Casa. Muito bem, antes de passar a palavra aqui, gostaria de agradecer a presença da Sara, filha da nossa vereadora Vilma. Prazer estar participando aqui também com a netinha da vereadora, ali com a Isabela. Obrigado por ter vindo aí, a Sara e a Isabela. Passar agora o projeto de lei número 575 de 2014, projeto que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Nepomuceno. Esse projeto está em segunda votação com emenda. Aqueles que forem a favor do projeto, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa Casa o projeto de lei número 575 de 2014, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Nepomuceno, aprovado em segunda discussão com emenda. Passa agora para o projeto de lei complementar número 156 de 2014, que altera a lei complementar número 036 de 29 de dezembro de 2003. Esse projeto se encontra sobrestado nessa Casa. O projeto já se encontra com as emendas. Eu gostaria de pedir à secretária que fizesse a leitura das emendas do projeto. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 156/2014, que altera a lei complementar número 36, de 29 de dezembro de 2003 e dá outras providências. O vereador que esta subscreve propõe emenda modificativa ao projeto de lei complementar, passando o artigo 3º a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica alterado o número de vagas para os cargos de fiscal de posturas e obras e analista técnico de políticas públicas 3, previsto na lei complementar número 36, de 29 de dezembro de 2003, conforme quadros constantes do anexo 1º. Sala das Reuniões, 1 de dezembro de 2014, Pedro Giovanni Militani. Justificativa.
Após a análise do projeto de lei complementar, foi detectado que o artigo 3º, ao invés de constar analista técnico de políticas públicas 3, ficou constatado assistente. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, em seu parecer, sob a alegação de que lhe competia manifestar sobre os aspectos gramatical e lógico, entendeu que houve um evidente equívoco na redação do citado artigo por parte do Executivo, autor do projeto, e que o erro poderia ser corrigido na redação final apenas substituindo a palavra assistente por analista, porquanto não haveria qualquer alteração na substância do projeto. Entretanto, depois de ampla discussão em plenário, resolvi, por cautela para evitar qualquer tipo de questionamento futuro, apresentar a presente emenda, apenas e tão somente para o nome do cargo que fique constando analista técnico de políticas públicas 3 e não assistente técnico de políticas públicas 3. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 156 de 2014, apresentada pelo vereador Pedro Giovanni Militani. O vereador Pedro Giovanni Militani propôs emenda modificativa ao projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 36 de 29 de dezembro de 2003, visando alterar o artigo 3º para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica alterado o número de vagas para os cargos de fiscal de posturas e obras e analista técnico de políticas públicas 3, previstos na Lei Complementar 36 de 29 de dezembro de 2003, conforme quadros constantes no anexo 1. A referida emenda veio a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento Interno. Conforme dispõe o Regimento Interno da Casa Legislativa, emenda modificativa é a que visa alterar a redação. Artigo 103, parágrafo 4º, sendo que o mesmo regimento diz, em seu artigo 108, que as emendas terão discussão e deliberação única e, se aprovadas, serão encaminhadas para serem inseridas nos projetos respectivos antes de serem colocadas em discussão e votação. Analisando a emenda acima citada, verifica-se que a mesma não fere a lei orgânica e nem a Constituição da República, estando assim em condições de ser levada à apreciação do plenário e, se for o caso, aprovada em única votação. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2014. Relator Pedro Giovanni Militani, substituído pela vereadora Vilma Aparecida Garcia. Membros, vereador João Alfredo Guedes, vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Alves. Muito bem. Lembrando que essa emenda já tinha sido discutido e já tinha sido acordado nessa casa do parecer também a emenda. Eu coloco o parecer, a emenda em votação. Parecer na emenda, eu coloco em votação. Que se for a favor do parecer, favor permanecer sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado o parecer na emenda. Levo agora a emenda em votação e discussão. Em discussão, a emenda modificativa. Com a palavra, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Salvo o melhor juízo, Vossa Excelência coloca o projeto em primeira votação junto com a emenda, porque senão ela vai ser votada 3 vezes. Não, nós votamos a emenda. Votou o parecer favorável. Votamos o parecer. Aí se eu boto o projeto em votação já com a emenda, porque senão ela vai ser votada 3 vezes. Nós temos de... Agora, tá certo, mas a minha preocupação pode votar também, a preocupação que nós teríamos de votar a emenda. A emenda tem que ser votada. Junto com o projeto. Projeto com a emenda. Só que nós fazemos aqui nessa casa, a gente sempre votou a emenda, né? Vota a emenda, depois a gente vota o projeto com emenda na primeira votação. Esse é o trâmite que está sendo feito aqui nessa casa. Então, a gente vota para ver se os vereadores são favoráveis à emenda. A gente votou a emenda. Depois a gente vota o projeto em primeira votação com emenda. Assim que a gente tem feito. Eu acredito que todos têm sido, vereador, eu acho. Mas é bom a sua colocação aí. Mas a gente vota a emenda, aprova a emenda. Uma vez que não for aprovado, eu vou levar o projeto sem emenda, em primeira votação. Eu queria ver com o doutor, que essa é a maneira que nós
temos feito aqui desde o início, a gente vota a emenda, depois a gente vota o projeto com a emenda em primeira votação. Então, eu levo a emenda em primeira votação. Que se for a favor da emenda do vereador Pedro Giovanni Militani, fazendo alteração no artigo da nomenclatura da emenda do projeto, aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovada a emenda do vereador Pedro Giovanni Militani. Agora eu levo o projeto em primeira votação com emenda. Projeto de lei complementar número 156 de 2014, que altera a lei complementar número 036 de 29 de dezembro de 2003, com emenda. Aqueles que forem a favor do projeto em primeira votação, aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado com voto contrário, vereador Washington Correia Lima Neto. Aprovado em primeira votação, com emenda do vereador Pedro Giovanni Militani. Com a palavra, vereador Washington Correia Lima Neto. Eu quero cumprimentar o ilustre vereador Pedro Giovanni, que sempre demonstra a sua grande responsabilidade como vereador e sempre tem se postado diante da legalidade, tem se postado diante dos princípios que norteiam o direito administrativo. É importante saber que os projetos de lei não são feitos para agradar esse ou aquele prefeito. Não é chegar aqui e ser porta-voz de Zé ou de Mané. Nós somos aqui portadores da vontade do povo. E Vossa Excelência sempre tem traduzido isso aqui nessa Casa Legislativa. Quero parabenizá-lo pela emenda que fez. Eu só gostaria de deixar que eu voltei contra o projeto de lei no seu bojo, em decorrência que eu entendo que está havendo uma overdose em cima do que antes era atendente de telefone ou telefonista. Aumentou-se a atribuição desses servidores públicos, porque, na verdade, eles já tinham o direito adquirido de trabalhar em determinadas áreas. E não pode vir uma lei posterior e aumentar a carga de serviço desses profissionais. Então, a minha colocação é só no sentido de dizer que esse novo cargo que foi transformado de atendente de telefone ou telefonista, criou-se atribuições que, quando eles concursaram, não havia. Então, não se vale mudar a regra do jogo no meio do campeonato. Eu espero o bom senso dessa administração e das futuras administrações, que só adotem essa inovação trazida na lei nos futuros concursos, porque agora é injusto, é inconstitucional, é inconcebível que se mude as atribuições de um cargo quando ele já exerce o cargo, fez o concurso para esse cargo e nos limites em que ele fez o concurso. Por isso eu votei contra. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militani. Só agradecer as palavras do vereador e dizer que não sei se eu sou digno dos elogios, mas a gente tenta, né, sempre possível, a gente erra muitas vezes, né, e a gente tenta acertar, né? Mas agradeço as palavras, mas eu acho que a gente está longe, eu estou longe ainda de ser um grande representante, um representante assim na essência mesmo. A gente é muito falho e a gente às vezes leva tempo para aprender, né? Mas a gente vai lá, né? Sempre lutando, sempre correndo atrás. Mas eu agradeço ao vereador pelas palavras. Muito bem, vereador Pedro Giovanni Militani, parabéns pela emenda. Com a presença da neta da nossa vereadora Vilma, nossa representante feminina aqui dessa casa, passa agora, com a Isabela aí no plenário, passa agora para a ordem do dia da próxima reunião, que vai acontecer no dia 15/12 de 2014. Projeto de lei número 577 de 2014, projeto de lei número 578 de 2014, projeto de lei número 571 de 2014, projeto de lei número 572 de 2014 e projeto de lei complementar número 156 de 2014. Nada mais havendo. Boa noite a todos, Deus abençoe.